Receba a paz do seu irmão em Cristo, pastor Valdecir José, da Igreja Pentecostal Rocha de Israel, situado à Avenida Petrona Recalde, 273, no NS Aparecida, em Campinas. Tá aí para você. Mais uma madrugada, né? Mais uma madrugada aí, Deus nos concede essa bênção, essa vitória, para estar aqui trazendo a palavra de Deus para vocês, tá certo? Você que acompanha o pastor Valdecir, que Deus abençoe as vossas vidas, né? Tá dando fruto? E a gente está muito feliz por fazer a obra do meu Senhor, tá certo? Lembrando você que nós estamos no TikTok, lembrando você também que nós estamos no Instagram, nós estamos também no Kaai, né? Kaai, isso aí. Estamos no Facebook, na página da igreja, né? Tá aí, você pode procurar aí. Também no YouTube, você pode procurar aí. Com certeza vai ser benção. Na página da igreja, Igreja Pentecostal Rocha de Israel. É a página da igreja. Facebook, Valdecir José. YouTube, Pastor Valdecir José. Põe lá, Pastor Valdecir José. Você vai até o YouTube. Visitar lá o YouTube as pregações do pastor Valdecir e as orientações pastorais. Tem o TikTok, tem o Instagram, né? E também essas redes sociais aí que o pastor Valdecir citou, né? Só você procurar aí, com certeza está acompanhando a gente aí nesse trabalho, participando, seguindo, compartilhando os vídeos para que mais pessoas possam chegar, né, e ter conhecimento da palavra do Rei, né, e ter suas vidas aí transformadas, suas vidas renovadas para a glória e honra do Senhor, tá certo? Porque aqui nós estamos trabalhando para o Senhor Jesus, tá bom? O Senhor Jesus nos pede e a gente vem e faz, né, porque sabe que, né, Ele tem abençoado as nossas vidas, né, tem dado muito livramento para a gente, né, para a glória de Deus, tá certo? Então nós vamos trazer a mensagem, a palavra o Senhor já me deu a mensagem, nós vamos ler e deixar o Senhor usar, né, conforme Ele quer, tá certo? Não é conforme nós queremos, mas conforme Ele quer, tá certo? Você que tem a sua Bíblia Sagrada e gostaria de acompanhar o pastor, apanhe a sua Bíblia aí e abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, tá certo? Abra aí comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo de número 9. A epígrafe, lá no alto, né, diz assim: a conversão de Saulo a caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaça e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algumas daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo ele no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônimo, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Até aqui. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de poder, ó Deus de glória, Deus de maravilha, Senhor amado, querido, poderoso e vivo, verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra. Mais uma vez eu venho diante da Tua presença, mais uma vez eu venho diante da Tua santidade, meu Pai, primeiramente, pedindo perdão pelos meus pecados, falhas, erros, tudo aquilo que eu tenho feito, meu Pai, a qual não tem Te agradado.
que o Senhor possa perdoar, quebrar os laços e dar vitória para a glória do teu nome. Amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Amém, amados? Vamos aí, então, para a palavra. A palavra de Deus nos fala acerca de Saulo de Tarso, um fariseu, um homem estudioso da lei, tinha um conhecimento muito grande acerca da lei. Desde criança ele foi instruído pelo sacerdote Gamaliel, que ensinou ele tudo acerca sobre a lei. E Saulo se formou, como aprendiz, se tornou professor, um mestre, na palavra, um mestre na lei. E Paulo era honrado, Saulo, que ainda não era Paulo, não era Saulo ainda, ele era honrado. A mesma honra que um sacerdote tinha, era a honra que Saulo também tinha. Chegava numa festa, ele era os primeiros a ser servido, era honrado nas casas onde chegava, assim como os sacerdotes. E a Bíblia diz que Saulo, quando ele viu Estevão pregando, foi o primeiro mártir, Estevão estava pregando a palavra, cheio do Espírito Santo, e aí algum daqueles povos tentava, através da palavra, tentando abafar com a sua sabedoria humana, para que Estevão não pregasse, porque eles olhavam para Estevão e viam Estevão era um jovenzinho. Naquela época, quem conhecia a palavra era aqueles que estudavam, então a maioria eram anciões, estudadores da palavra. É como se fosse um teólogo, uma teologia, hoje. Teologia bíblica, estudo da palavra, que é o que significa teologia, estudo da palavra. E eles estudavam a lei, e eles olhavam para Estevão e viam Estevão novinho. Não é possível que ele tenha tanta sabedoria na palavra assim, que a gente vê que ele não tem jeito de quem estudou, não tem idade para isso. E conforme Estevão pregava cheio do Espírito Santo, eles viam que não conseguia, porque o Espírito Santo dava sabedoria para Estevão. Então a única solução de fechar a boca de Estevão era condenando ele à morte. Então eles, escutando Estevão pregar, eles começaram a agitar o povo e dizer que Estevão estava blasfemando contra Deus. E na lei dizia que a blasfema era digna de ser apedrejado. Duas testemunhas que falassem, olha, esse homem blasfemou, já era suficiente para matar uma pessoa. E foi o que eles fizeram com Estevão. Eles apedrejaram Estevão até a morte. A Bíblia diz que Estevão chegou a ver os céus abertos, e Jesus sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Saulo podia ter evitado. Ele tinha poder para isso, para evitar. Mas ele não fez nada. A Bíblia diz que a roupa de Estevão, que eles tiraram, foi parar nos pés de Saulo. E quando Saulo termina, o povo termina de apedrejar Estevão, que tiram Estevão dali e leva para o sepulcro, Saulo coloca no seu coração que ia começar a perseguir essas pessoas que pregavam no nome do Senhor. Que ele ia começar a perseguir e prender essas pessoas. Ele chegava com os soldados, porque ele tinha autoridade, vinda das sinagogas, através dos sacerdotes, eles tinham autoridade na cidade. Então ele pegava alguns soldados e invadia. Naquela época, as pessoas traziam a palavra nas casas, tudo escondidinho. Quando era descoberto, eram presos, humilhados.
mortos, massacrados. E Saulo, ele ia na frente de tudo isso. Quando ele descobria que tinha uma casa que estava pregando o nome de Jesus, logo ele dava um jeito de invadir, judiar das pessoas, bater, espancar, para que as pessoas negassem o nome de Cristo. A Bíblia diz que ele chegou a matar muitos santos e colocar muitos santos na prisão, através da sua crueldade. E ele achava que ele estava fazendo um favor para Deus, defendendo a lei, ou seja, defendendo Deus, por não aceitar, que ele chama de seita, né, que as pessoas se rendessem ao Senhor Jesus e pregassem o seu Evangelho. E quando o Estevão, então, morreu apedrejado, ele determinou e começou a perseguição. Quando os discípulos viram que eles estavam sendo perseguidos e estavam sendo exterminados, até presos, o Senhor atentou no coração para que eles fossem para outras cidades. E Saulo começou a ver que já não achava mais eles ali na cidade. E Saulo então percebeu, ou foi avisado, que muitos deles tinham escapado para Damasco e estava pregando a palavra em Damasco. Saulo se dirige ao sumo sacerdote e pede uma carta de representação, dizendo: olha, eu vou lá, entrego na sinagoga de Damasco, dizendo que vocês estão me autorizando a prender todos dessa seita de Jesus, e aqueles que eu trouxer vivo, ou aqueles que vierem morto. E ele conseguiu essa carta. O sacerdote deu a ele esse poder. Ele pega uma comitiva de soldados, arruma, né, esses soldados, e parte para Damasco a fim de prender e até exterminar aqueles que ele encontrava pregando a palavra do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que no caminho de Damasco, ele foi cercado por um grande clarão. E quando ele viu esse clarão, a Bíblia diz que ele caiu com o rosto em terra, colocou a face no pó e ouviu uma voz dizendo: Saulo, 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 por que é que me persegues? E ele afoito, sem entender nada, por causa do clarão, que tinha ferido os seus olhos. Ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. E o Senhor, então, falando com Saulo, ele pergunta para o Senhor: Senhor, o que quer que eu faça? O Senhor diz para ele: olha, vai para a cidade e lá eu te farei saber o que é que eu quero de você. E ele entra na cidade, vai numa casa direita do homem chamado Judas e ali permanece, em jejum e oração. E o interessante é que só ele viu a voz e viu o resplendor. Os outros soldados que estavam com ele não viram e nem ouviram a voz. O fato é que Saulo ficou cego. E ele passou a jejuar e a orar. Existia um homem também chamado Ananias, servo de Deus. E Deus falou com Ananias através da revelação, falando para Ananias que ele tinha que procurar Saulo e colocar as mãos sobre Saulo para que o Senhor restaurasse a sua visão e enchesse ele do Santo Espírito, porque a partir daquele dia ele seria um homem escolhido por Deus para levar a sua palavra. Ananias, na hora que escuta a voz de Deus, ele se põe na posição, mas quando ele escuta o nome Saulo de Tarso, ele diz: Senhor, muito eu tenho visto falar deste homem,
como ele tem judiado dos santos, como ele tem perseguido, matado, apreendido essas pessoas. E o senhor quer que eu vá lá, orar por ele? O senhor diz, Ananias, para você ele pode ser tudo isso, mas para mim ele é um vaso escolhido. Notem que quando o senhor escolhe, está escolhido. Não importa o que você pense ou o que você ache. O senhor escolheu como vaso, está escolhido. O senhor escolheu Saulo de Tarso, não adiantava Ananias questionar. Porque o trabalhar é de Deus. É Deus quem trabalha, é Deus quem opera, é Deus quem faz. E ele vai, obedecendo a Deus, até a casa de Judas, entra na casa e dá de frente com Saulo cego. E quando ele fala com Saulo que o Senhor havera levado ele até ali para tirar a cegueira dele, as escamas que estavam nos seus olhos, através da oração, Saulo então concede que ele ore, e ao orar, os olhos de Saulo são abertos, as escamas caem, e ele passa a enxergar novamente. E aí o Senhor declara a ele, né? E ele perseguia o povo de Deus, mas agora ele seria perseguido por amor ao Evangelho. E nós vemos que ele foi muito perseguido. Foi muito perseguido mesmo. Um preço que ele pagou por perseguir o povo de Deus. Notem que quando alguém te persegue, quando alguém te defama, quando alguém se levanta contra a tua vida, ele não está levantando contra você. Ele está levantando sobre aquele a qual ele alistou. E quem foi que te alistou? Quem foi que te chamou para fazer a obra? Não foi Jesus? Como o pastor sempre ensina a palavra discípulo, um discipulado, é um seguidor que professa sua fé em Cristo. Se você serve a Cristo, se alguém persegue você, está perseguindo o próprio Cristo. Está arrumando uma baita de uma dor de cabeça. Desnecessária. Desnecessária. Veja que Saulo achava que estava fazendo a vontade de Deus. Queria defender a lei de qualquer custo. Mas ele deu de frente com Jesus. E se Jesus não tivesse obra? Ele tinha morrido. Morria. O clarão, ao invés de cegá-lo, o mataria. Mas como o Senhor tinha obra, queria usá-lo, porque veja bem, ele desde pequenininho foi instruído na lei. Então ele conhecia muito bem a lei. E o Senhor queria mostrar para ele o outro lado, que é a graça, a qual ele não tinha recebido. Porque Jesus veio para pregar a graça. Então o Senhor resolve dar uma oportunidade para ele. Porque o Senhor viu o que ele fazia em nome de Deus. Ele seguia a lei. Mas ele não tinha abrido o coração para aceitar Jesus como Salvador. Na medida que Ananias ora por ele, aí ele recebe o Espírito Santo na vida dele. E aí, naturalmente, né? Ele passa a servir o Senhor
E aqueles a qual deu carta para ele, aqueles ao que incentivava ele a matar os crentes, a prender os crentes, agora também ia perseguir ele, porque ele se tornou também um cristão. Ele ia passar a ser perseguido, como foi muito perseguido. Muito. Ele chega a declarar com a sua boca que muitas vezes ele dormiu com fome, com frio. Muitas vezes ele dormiu no sepulcro, quer dizer, no cemitério, para se esconder, para que não tivesse a sua vida ceifada pelos seus acusadores. Teve cidade que ele pregou e o povo não aceitou, começou a apedrejá-lo para matá-lo, a pedrada. Então ele sofreu grandemente por amor ao Evangelho. Então que você possa se conscientizar. Quando a pessoa se levantar em cima de você, ao invés de você querer se vingar da pessoa, começa pedindo misericórdia. Porque com certeza o Senhor vai estreitar. Ninguém toca no Senhor Jesus e não paga preço. Principalmente quando é avisado, né? Sabe que não pode tocar e toca. Tem conhecimento bíblico que não pode fazer isso e faz. Muitas vezes sem temor e temor. E aí provoca a ira de Deus. Por isso tem muito crente cego dentro das igrejas. Não sente mais nada. Está ali por estar, mas não tem prazer. Não tem uma vida reta diante de Deus. Não tem. Está ali só ocupando espaço. Está encruado. Sua vida não cresce. Sempre a mesma pessoa. Não sai da prova, nunca recebe bênção. Está sempre sendo provado. Sempre sendo amassado. Porque muitas vezes, amado, não tem o temor. Não analisa antes de falar. Fala o que dá na cabeça. Calunia, persegue, defama. E os ouvidos do Senhor estão atentos a cada gemido, a cada lágrima, a cada sussurro que os filhos de Deus têm dado na terra, por amor às almas. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. Muitas vezes aquele que você pensa que é amoroso, que é cuidadoso, que é zeloso, não faz a obra como tem que ser feita. E muitos que você pensa que não é, acaba sendo. Então aquele que perseguiu o povo de Deus, hoje é perseguido. Ele sentiu o gostinho de perseguir as pessoas. O Senhor permitiu esse a ele. Amado, que nós possamos viver debaixo da misericórdia do Senhor, pedindo sempre a misericórdia do Senhor para que nós venhamos vigiar. A vigilância, ela é fundamental na vida do crente, irmão. Toma cuidado com as palavras que saem da sua boca. Analisa se as palavras que saem da sua boca saem para uma edificação ou para uma destruição. Você pode estar matando a fé do teu irmão, a fé da tua irmã, com a sua própria língua. Se você não entende as coisas espirituais, fique de lado, até que você venha entender. Mas não se precipite com as palavras, porque as palavras podem te condenar a você mesmo.
cuidar de quem você toca, de quem você persegue, de quem você fala. É uma alma preciosa para o Senhor. E muitas vezes está pagando um alto preço para ver a glória de Deus. E você está tocando. Nós temos esse exemplo de Saulo. Teve o seu nome trocado para Paulo, né? O preço que ele pagou por perseguir o povo de Deus. Cuidado. Cuidado. Não deixa Satanás te usar, não. Vigia. Para que mais tarde você não venha se arrepender. E procurar aquele que você perseguiu, procurar aquele que você caluniou, para pedir oração e o perdão. Nós não entendemos os mistérios de Deus. E se entendesse, não era mistério. O Senhor prova cada um de uma forma e de uma maneira. E muitas vezes, a pessoa fica desapercebida, desapercebido. Não tem contato com o Senhor. Aí depois cisma que quer fazer a obra. Mas como você vai fazer a obra dessa forma? O negócio é estreito. Que os amados possam fazer uma reflexão. O que é reflexão, pastor? Analisar o seu comportamento. Como é que está a sua vida diante de Deus? Olhou para dentro de si, viu se você também não tem defeitos? Para ficar apontando o defeito do A, do B e do C? Olhe para dentro de você. Veja se tem alguma coisa que te desaponte. Com certeza você vai achar. Santo, só o nosso Cordeiro Santo que está no céu. Jesus, filho de Davi. Você tem um chamado de Deus. Muitas vezes tem se esforçado, mas não tem vigiado. E a vigilância, ela é fundamental na vida de um obreiro. Está sempre vigilante, sempre atento. Porque a qualquer hora Deus pode te usar. Então que essa passagem bíblica possa falar no profundo do teu coração. Veja que ele achava que estava fazendo certo, porque a lei dizia que ele tinha que fazer assim. Mas a graça não. Um favor não merecido. É que o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia. Deus quer fazer de você um vaso valoroso. Por isso vigia. Não deixe o diabo tomar tua bênção e tua vitória. Uma live curta, mas objetiva. Que os amados possam refletir nessa palavra
Você que está passando por perseguição, entrega nas mãos do Senhor. Você que está sendo perseguido, caluniado, entrega nas mãos do Senhor. O Senhor é quem peleja por vós. E Ele vai te dar vitória. Aleluia, meu Deus. Aleluia, meu Pai. Amado, só não resta orar. Orar e encerrar, desejando para você uma ótima noite na presença do Senhor, uma ótima madrugada, né? Porque já vai dar 1h da manhã. Que um novo dia possa nascer para você e que o Senhor possa derramar sobre você as mais ricas bênçãos de vitória. Tá certo? Sexta-feira, amanhã, hoje na verdade, né? Passou de meia-noite, já é sábado. Sexta-feira foi ontem. Na manhã de sábado, nessa manhã eu vou lutar para gravar live, não vou garantir, mas eu vou lutar para gravar. E às 4 da tarde também eu vou estar aqui para gravar essa live. E meia-noite também. De meia-noite de sábado para domingo estarei gravando live. Tá bom? Tudo isso para que você tenha um pouquinho mais de conhecimento acerca da palavra. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com o Pai. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de poder, ó Deus de glória, Deus de maravilha, Senhor amado, querido, poderoso e vivo, verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra, Senhor. Eu venho diante da Tua presença, diante da Tua santidade, primeiramente, meu Pai, pedindo perdão pelos meus pecados, falhas, erros, tudo aquilo que eu tenho feito ao qual não tenho te agradado, Senhor. E te agradecer também, meu Pai. Te agradecer pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas provações, porque são elas que nos aproximam mais de Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor possa abençoar esses lares. Entra na casa do meu irmão, entra na casa da minha irmã, dando vitória. Obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, a qual nós tivemos na igreja do irmão Pedro, da irmã Dalva, né? Onde Deus nos usou pela sua misericórdia para trazer a mensagem e falar com a tua igreja. Que o Senhor possa, meu Pai amado, continuar esta boa obra. Que o Senhor possa continuar recebendo, meu Pai, as nossas adorações e nos respondendo com a tua santa presença. Vai de encontro, Senhor amado, àqueles que se encontram enfermos, curando, meu Pai. Vai de encontro àqueles que se encontram estacionados, que eles possam retornar para a tua casa. Vai de encontro àqueles que já estão na tua presença. Renova as forças dele, meu Pai, para que eles possam continuar marchando cada vez mais. Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha. Quebra os laços, meu Pai, dá vitória. Abençoa teu filho, abençoa tua filha, meu Pai. Joga por terra a afronta do maligno. Joga por terra, meu Pai, as obras ao contrário. Toda obra de Satanás seja caída por terra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, abençoa, prospera, meu Pai, cada vez mais. Mostra, Senhor amado, para que aqueles que te servem, que o Senhor é poderoso em derramar sobre ele as mais ricas bênçãos e abençoá-lo com o seu galardão, meu Pai. Que o Senhor dá a quem o Senhor quer, né? Aquele que o Senhor acha que merece. Que o Senhor possa, meu Pai, visitar os corações e que o Senhor possa transformar as vidas através da tua poderosa palavra. Que mais pessoas, mais ceifeiros possam estar nesta caminhada, meu Pai, pregoando o teu evangelho e ensinando sobre a tua palavra. Deus, que estiverem ouvindo, que o Senhor possa trabalhar no coração deles, meu Pai, para que eles possam, meu Pai, receber essa palavra e colocar em prática na sua vida. Que nós não venhamos perseguir ninguém, que nós não venhamos caluniar ninguém, Pai. Que nós venhamos fazer a tua obra com amor, com carinho e com sinceridade na tua obra. Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha, Senhor. É o que eu te peço, já te agradecendo, meu Pai, porque eu já vejo à luz da tua palavra a minha bênção. Já vejo a minha vitória, meu Pai, chegando, Lavassuri, Rebede Dharma, Nuciei de Keiderábia, Lubantuia Tessi, eu dermipou, Xirimiaba, Pissuiopé, Teicata, Suki Domecatu, que domaise, Ricanto de Miderme, se anderme pou, de Pliciandrábia, Ribonábia Suri, Andalamaixai. Eu acredito, meu Pai, eu creio, meu Pai, que toda a fúria de Satanás caiu por terra hoje. Labassuri Andaramaixuri, daí o Senhor assinou vitória. Deramanta Labassi, Derecantarabasheia, Lebassuri Andar.
Ricata, que tu, que tais, suite, flusso, piede, racanto de midara, manusse, rique que me place, me pão de pia, labai, tai, cai, tai, sui, teix, mas, cos, mispes, no piede, rabaque do bilda, remédio de dei, aramanassá, siquiei de paz, sei bilda, rabadu, yandar, mini, yandara, naixanda, ribolama, lama, 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 laia, ribedea, daranassu, ricontibia, daramanai. Dá sabedoria, meu Pai, da tua palavra. Dá sabedoria para esse jovem. Faça dele, meu Pai, um jovem valoroso na tua presença. Um varão valoroso, meu Pai, na tua presença. E abençoando, quebrando os laços na tua vida dele, meu Pai. Derramando as mais ricas bênçãos, Senhor, para a glória do teu nome. Jesus amado, Jesus querido, permaneça conosco, meu Pai. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. E graças a Deus. Amém, meus amados? Para você que orou com fé, receba aí a sua bênção, receba aí a tua vitória. Para você que não teve fé, vai pedindo para o Senhor acrescentar sua fé, a fim de que você venha receber as promessas de Cristo na terra, para que possa ter a sua fé cada vez mais acrescentada. Tá certo? Oh, glória a Deus, aleluia. Que os irmãos possam interceder e orar pelo nosso irmão Felipe. O Senhor coloca no meu coração para nós orarmos por ele. Também pela nossa irmã Bruna, que nós possamos orar, para que Deus venha quebrar os laços. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, olhei o Felipe e a Bruna, meu Pai, o Senhor colocou no meu coração e determinou que orasse e intercedesse para quebrar o laço. Quebra o laço, meu Pai. Joga para o terra do embaraço. Dá vitória para eles. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Amém, meus amados. Então, esse que vos despede é o seu irmão em Cristo, pastor Valdeciro José. Anota esse endereço: Avenida Petrona Recalde, 273, no MS Aparecida, em Campinas. Igreja Pentecostal Rocha de Israel. Tá certo? Tá, então fique na paz, que Deus possa abençoar a sua vida. A paz do Senhor Jesus.